A atitude da diretoria do CSA em divulgar a situação de como será o comportamento ou acesso do torcedor do Corinthians, acho que ele é cabível, primeiro por uma questão de segurança. Então, você tem uma área destinada para o torcedor do Corinthians vai ficar lá, e em outro setor, por exemplo, na grande arquibancada, não é permitido a camisa do torcedor do Corinthians com a camisa do Corinthians. Eu não gostei do outro comunicado, do complemento do comunicado, quando o CSA diz que torcedores com outras camisas, com camisa de seleção ou com camisa de outros esportes, eles não terão acesso a outras dependências do estádio com essa situação. É claro que essa é uma resposta da direção do CSA a uma pressão feita pela torcida do CSA. E muito, muito pelo que aconteceu domingo no Maracanã, onde a diretoria do CSA errou de forma gigante. A diretoria do CSA tinha essa informação da quarta ou da quinta-feira, importa pouco isso, mas não me convenceu a justificativa da compra de 10% da carga de ingressos. E 10% no Maracanã para 70 mil, seriam 7 mil ingressos, e o CSA teria que pagar antecipado 750 mil reais. Essa situação, no meu entendimento, não cola por um simples fato. Não há no regulamento do campeonato nenhuma situação que diga que o CSA tem direito a 10% e precisa comprar os 10%. Pode até ter o aspecto que você precisa comprar. Mas o CSA dos 10%, ele tem direito a utilizar 0,5%. Se o CSA teria direito a 700 ingressos, ele podia dizer à diretoria do Flamengo: eu preciso de 300. Eu não preciso de 700. São 300 torcedores que a gente estima que possa ir de Maceió para o Rio e assistir ao jogo. Então, a diretoria do CSA pisou feio na bola nesse aspecto. Tentou dar um cala-boca, remediar a situação, colocando as pessoas que estavam lá, ou a maioria das pessoas que estiveram lá, e eu entendo como a maioria, porque ouvi pouca reclamação de torcedores que estavam no Rio, mas deu esse cala-boca levando o pessoal para o camarote. Mas até entendo que o Flamengo forçou uma situação, deu uma de esperto, e é natural. O Flamengo tem vendido todos os ingressos que tem colocado à disposição. Se você isola um local, você vai ver a imagem do Maracanã, como seria no jogo com o Grêmio, onde você isola um local para 7 mil torcedores, e às vezes vai 4, vai 3, e no caso do CSA, ficaria perdido dentro daqueles 7 mil lugares, 30, 40, 50, 60, 100 pessoas, 300 pessoas que iriam para o Rio. Mas, repito, a direção do CSA tem o direito. Não há nada no regulamento que diga que o CSA teria que comprar 700 ingressos. Não há. O CSA tem direito a 10% da carga, mas ele podia utilizar 100 ingressos. Né? 100 ingressos. Então, esse foi um momento do CSA dar uma pisada na bola e tentar corrigir isso com a pressão que o torcedor fez para que os mistos não estejam no estádio Rei Pelé. Disse hoje na CBN, na nossa resenha, primeiro que isso é inconstitucional, e eu respeito muito. A questão dos mistos, ela precisa ser uma questão construída de forma natural. E até, por exemplo, o Isaac, que a gente falei agora há pouco do Isaac, sugeria que o CSA fizesse uma campanha, o torcedor que for com a camisa azul, que for com a camisa do clube, tem um desconto. Isso é legal, você força o torcedor. Mas você pode recomendar que as pessoas não vão ao estádio com outras camisas.
mas você determinar, obrigar, isso é inconstitucional. Duvido muito, e aqui vou trazer 3 situações. Duvido muito que um comandante da Polícia Militar vá para o 4º piso e chegue lá com a camisa do Corinthians, ou com a camisa de qualquer outro clube, camisa do Palmeiras, aquela camisa que a gente já viu. Tem muito palmeirense que também torce pelo CSA. E você vê aquela camisa dividida, né? Muito flamenguista, que também tem muito vascaíno. Duvido que um comandante da Polícia Militar chegue lá e o cara diga: o senhor está barrado, o senhor não pode entrar aqui no 4º piso. Duvido. Duvido que um deputado que seja torcedor do Corinthians, que seja torcedor do Palmeiras, possa ir lá com a camisa do CSA, com o ingresso na mão, e o cara dizer que ele não entra. Duvido, para não dizer que a gente está falando só de autoridades, e aí não é nada contra advogados, não, mas duvido que um advogado chegue lá e o cara diga: o senhor não pode entrar. Ele vai perguntar: com base em quê? Onde é que isso está escrito? Me impeça de entrar no jogo e haverá um processo, haverá uma contenda em relação a isso. Então, acho que o CSA peca nesse lado. O fato da camisa do Corinthians não estar nas grandes arquibancadas é questão de segurança e questão de bom senso. Está certa a diretoria do CSA. Mas o motivo que fez a diretoria do CSA tomar essa atitude, uma pressão, uma cobrança do torcedor, ontem eu recebi cobranças de torcedores do CSA sobre isso. A diretoria se posicionou, a diretoria do CSA falou sobre isso, e até agora nada. Então, a pressão do torcedor que aconteceu no final de semana fez com que a diretoria tomasse essa atitude. Então, talvez para esse jogo já esteja definido, mas não se surpreendam se o CSA tiver questionamentos em relação a isso que eu falei, porque não há base legal para isso. E o CSA, como instituição, ela não pode se apegar a um movimento contra torcedores mistos, utilizando algo que é ilegal. Ela precisa estar dentro da lei. Então, torcer para que isso possa ser revisto e que amanhã nós não tenhamos problemas quanto a isso. Mas fica o alerta que isso não é correto. O CSA pode fazer uma campanha de ser contra o torcedor que veste camisas de outros clubes, tudo isso. Isso está correto. Ele pode recomendar que o cara não vá para o jogo, mas ele não pode proibir. A partir do momento que ele proíbe, ele está ferindo o direito de ir e vir do torcedor. Tá? O CSE, o Isaac está dizendo aqui que o CSE de Palmeiras dos Índios fez isso na final da 2ª divisão. Quem foi o Juca Sampaio com a camisa tricolor pagou apenas R$10, quando o ingresso custava 15. Foi um sucesso de público. O Clodovaldo está dizendo: concordo com a sua afirmação, Alberto, mas a torcida de Alagoas, que ficou tanto tempo fora da Série A, muitos só assistem pela TV, agora tem a oportunidade de curtir no Rei Pelé os grandes clubes. O França está dizendo que é muito bom esse argumento. O Diego Simões: a diretoria do CSA deve reconhecer que não dá conta de gerir todos os detalhes que demandam um clube de Série A. Essa observação que o Diego faz não é demérito contra a diretoria do CSA, mas é preciso que a diretoria do CSA ouça isso e entenda isso como uma observação positiva. Olhe que ele não está descendo o cacete, não está questionando, não está chamando de incompetente. Ele está falando sobre um assunto que é muito pertinente, inclusive o assunto do Flamengo, dos ingressos. Notem que na mesma semana, no mesmo período, o CSA estava envolto com o caso Jordi, com a questão dos ingressos, e de repente estava assoberbado para decidir tudo isso. Essa é uma observação interessantíssima.